Graça e paz, igreja. Meu Deus do céu, o povo está com sono. Graça e paz, igreja. Amém. Que bênção você estar aqui. Vocês são corajosos de estarem aqui. Mas, gente, hoje é o primeiro dia do ano, né? E é um tanto de gente que está aqui na igreja. Isso é maravilhoso. E desde já eu quero desejar para vocês um ano abençoado. Feliz ano novo para todos vocês. Que esse ano seja um ano de bênção, de vitória. O ano que você vai se esforçar para receber de Deus os milagres. Eu quero que você saiba que isso depende de você. Depende da força que você vai fazer. O reino de Deus, ele é tomado à força. E só aqueles que se esforçam que tomam posse dele. Até onde você vai chegar esse ano é até onde você fizer força para ir. Saiba disso. Aonde você quer chegar é onde você vai colocar força para ir. Amém? Eu quero aproveitar que hoje é ceia também e quero trazer uma palavra. Há uns 3 anos atrás fizemos uma campanha aqui sobre o que eu vou pregar aqui. Alguns irmãos já têm conhecimento, quem não tem vai ter agora, né? Porque eu quero falar uma palavra que ela é reveladora e uma palavra também que traz um desconforto, até para mim. Eu quero falar sobre a verdade dos medicamentos. Eu quero falar sobre o espírito de farmaqueia. Fizemos uma campanha aqui que foi bênção uns 3 anos atrás. E isso é algo que a gente tem que estar falando todo o tempo. Porque é uma coisa muito importante você ter esse conhecimento para você não cair no engano. Porque o diabo, irmãos, preste atenção no que eu vou te falar. O diabo, ele está tentando fazer uma concorrência com Deus. E nós vamos estudar aqui rapidinho. Isso é uma pregação que, se eu fosse falar tudo, a gente ia gastar pelo menos umas 3 horas falando disso. Eu lembro que na campanha a gente usou 7 dias para falar sobre isso. Então tudo que eu falei em 7 dias eu vou falar aqui agora em poucos minutos. Ou seja, eu vou dar para você apenas a coluna cervical da pregação, do entendimento, e daí você vai entender todo o resto, tá bom? Quem trouxe a sua Bíblia, diga amém. Amém. Então abra ela aí. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 22. O último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 22. Nós iremos fazer uma oração aqui depois, para renunciar da nossa vida toda e qualquer dependência de medicamentos. Quem crê, diga amém. Amém. Essa mensagem ela é para despertar você. Eu acho que é a mensagem que todo cristão deveria ouvir, assistir. Um conhecimento que todo mundo deveria ter. E eu quero passar esse conhecimento para você nesta noite. Apocalipse capítulo 22, nós podemos ler aqui o versículo de número 15. E só os que acharam, diga amém. Amém. Diz assim: mas ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os fornicadores, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Amém? Ficarão de fora. Esse versículo é muito conhecido entre nós. Tenho certeza que você já ouviu falar desse versículo. Mas o que eu quero te revelar, a palavra, quando a Bíblia diz assim, e ficarão de fora, a palavra que nós iremos nos basear de início, para você entender,
É a segunda palavra aqui, quando fala, ficarão de fora os cães. Pronto, a primeira classe de pessoas que ficarão fora do reino dos céus. A segunda classe é os feiticeiros. Diga assim, os feiticeiros. A palavra feiticeiro aqui, preste atenção, no grego é farmakeia. A palavra feiticeira aqui é o quê? Não ouvi, é o quê? Farmakeia. Farmakeia, eu estou falando que eu vou falar sobre medicamento, te lembra o quê? Farmácia. Por que está ligado a essas palavras? É isso que eu quero colocar dentro do seu coração. Mas para mim colocar isso dentro do seu coração, tem que voltar com você atrás. 2.500 anos antes de Cristo. E o nosso espaço de tempo, 4.500 anos antes. Diga assim, Moisés foi o primeiro a lutar contra esse espírito. Lembra que Moisés chegou diante de Faraó e diz: Faraó, solta o meu povo. E aí Moisés, ele tinha um cajado na sua mão. Quem lembra? Diga amém. Ele tinha um cajado na mão dele. E a Bíblia diz que Moisés pega aquele cajado, e ali tinha 2 feiticeiros. Tinha quem? 2 feiticeiros. Ali foi a primeira batalha espiritual contra o espírito de farmakeia. Porque aqueles 2 feiticeiros, irmãos, eram feiticeiros de alto nível de feitiçaria. Eram 2 sacerdotes de um deus egípcio chamado Hermes. E esse deus chamado Hermes era considerado para os egípcios o deus da imortalidade. Era o Deus que conferia aos egípcios a imortalidade. Você sabia que aqui é o berço da alquimia? O que é a alquimia? A alquimia é um estudo filosófico que reúne todos os outros estudos, filosofia, química, física, reúne tudo isso e mistura em um conhecimento. Isso é alquimia. A palavra alquimia significa a mistura de líquidos. A mistura de líquidos. Aqueles homens ali, Paulo vai falar sobre eles a Timóteo. Eu anotei aqui o versículo de Timóteo, aonde Paulo vai falar sobre esses 2 homens. É 2 Timóteo 3:8. Não precisa você abrir, que nós vamos ganhar tempo. Paulo fala sobre esses 2 homens e revela o nome dos 2 feiticeiros. Na época de Moisés não se fala o nome dos feiticeiros, mas Paulo vai dizer, posso falar chique? Sim ou não? Gênis e Jambre, ou Gênis e Jambres, no portuguesão. Gênis e Jambres eram os feiticeiros que lutaram, que batalharam com Moisés. Era o sacerdote do deus Hermes, ou seja, eram um dos primeiros alquimistas da história. E um dos pensamentos, olha onde nós vamos entrar, e um dos pensamentos dos alquimistas era desenvolver ou descobrir o elixir da vida, um remédio universal que curasse todas as enfermidades. Então, ao longo desses 4.500 anos até hoje, irmão, é isso que a farmakeia está tentando fazer. Um remédio que cura todas as doenças. Eles até hoje não descobriram, mas eu já descobri que remédio é esse. Mas é o diabo querendo fazer concorrência. Porque o segredo da imortalidade está dentro de você. Está dentro de mim. Aonde a palavra diz que maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Jesus, ele é a totalidade da cura e da vida eterna. E o direito da vida eterna ele já te concedeu. Para você, para mim.
E esses dois homens, Janes e Jambres, eles eram responsáveis para fazer toda a feitiçaria. Então envolvia o que? Fórmulas mágicas, envolvia poções de medicamentos. Uma outra palavra grega é farmakon. É o que? Farmakon. Farmaco tem três significativos, três coisas que significa. Primeira, remédio. Segunda coisa, cosmético. Olha só, remédio o quê? Mas tem uma outra palavra que é perigosa. Sabe o que significa também farmaco? Veneno. Por que significa farmaco? Por que significa veneno? Porque o deus Herme, ou o sacerdote do deus Herme, ele tinha um cajado na mão. E esse cajado, o nome dele é caduceu. Como é que é o nome? Caduceu. Então o cajado do deus Herme é o caduceu. É um cajado que tem uma serpente entrelaçada nele. Quem já viu essa figura? Já viu? Todo mundo já viu, né? Um cajado que tem uma serpente entrelaçada. Pois é o símbolo da farmaqueia. É o símbolo da farmácia. Quando a pessoa vai cursar medicina, vai cursar farmácia, vai qualquer área da saúde, ele vai se deparar com esse símbolo do cajado. Você pode reparar que na ambulância não tem a cruz vermelha? E o que tem no meio da cruz vermelha? O caduceu, que é o cajado com a serpente entrelaçada. Então esse era o cajado do deus Herme. Porque segundo a mitologia, segundo a história, socorro, o deus Hermes se materializava para dar poções mágicas, fórmula mágica para Janes e Jambres. Então eles eram uma ligação tão sobrenatural com esses dois homens. Então ali nasce a alquimia, o berço da feitiçaria. Você vai perceber que ao longo da história, toda a indústria de farmácia, de medicamentos, sempre teve um lado oculto. Está te assustando, né? Mas eu quero que você não se assuste. Talvez já brotou uma pergunta no seu coração: pastor, tomar remédio é pecado? Eu digo para você que não. Tomar remédio não é pecado. Pecado é quando você crê única e exclusivamente que o remédio pode te curar e Jesus não cura você. Pecado é você não confiar no Deus que te sara, em Jeová Rafá. Mas você já percebeu o quanto que as pessoas displicente? Se eu estou sentindo dor, eu quero gastar 30 minutos orando para minha dor de cabeça, esperando a cura em vez de tomar um analgésico? Não é? Não quero, porque eu quero que a dor saia logo. Então é mais fácil eu comprar um medicamento e eu tomar, do que eu exercitar minha fé num Deus salvador, um Deus que já me confiou a vida eterna, um Deus que cura, do que, né? Eu vou gastar 30 minutos, 40, 2 horas, 3, sei lá quanto tempo. Nas horas que os evangélicos, os crentes, os cristãos, eles vão buscar Deus, é nas últimas horas, quando não tem mais jeito. Eu fico pensando, imagina o coração de Deus acerca disso. Poxa, ele só deixa para invocar o meu poder quando já não tem mais jeito. Mas ele não lembra que quando ele tinha uma dorzinha de cabeça, uma unha encravada, ele não acreditava que eu poderia curar, porque em contrapartida tem quem? A farmaqueia, para oferecer uma solução para você, que nem muitas vezes não é barato. O espírito de farmaqueia, irmãos, é o que manipula, é o que está por trás dos medicamentos. Eu não quero aqui demonizar os medicamentos, não, porque tanto no Antigo Testamento como no Novo, nós vemos práticas de pessoas usando medicamentos. Por exemplo, Jesus não cita a passagem do bom samaritano, sim ou não? O bom samaritano não curou um homem lá, passando passa de figos. Nós não vemos o profeta Isaías dando uma palavra para o cara e dizendo assim, ó, passa isso que você vai ser curado? Tem. Ou seja, existe um lado bom nisso tudo, na ciência.
na tecnologia, porém o que está por trás que manipula é que é a parte maligna. Eu vou perguntar para vocês e já sei a resposta. Quantos medicamentos que você toma que cura você? Quantos medicamentos estão expostos na farmácia que te oferece a cura absoluta? Eu nem lembro o nome, porque todos que eu conheço são paliativos. Sinto dor de cabeça, eu tomo um, mas daqui uma semana, 2 semanas, tem gente que toma todo dia, eu vício, todo dia, mas eu tenho que tomar toda hora, e eu tenho que comprar toda hora, eu compro toda hora, ou seja, nenhum cura definitivamente, porque toda vez eu tenho que pagar caro, ou toda vez eu tenho que me submeter a isso. É isso que é o lado oculto da coisa, porque o espírito de farmaqueia não está interessado de curar ninguém. Quando um inteligente se levanta para produzir um medicamento que vai ficar barato para curar um câncer, uma coisa e tal, eles já abafam logo, porque o que eles querem, irmão? Eles querem o quê? Dinheiro. E os tratamentos são caros, sim ou não, irmãos? Eu passei recentemente agora por uma experiência com meu sogro. Presta atenção, só umas válvulas que ele colocou no coração dele, devido à cirurgia que ele fez, R$100 mil. R$100 mil, irmão. Passei agora recentemente. É caro, né, irmão? Porque o espírito de farmaqueia está assim ao lado de Mamon. Você vai entender isso. Agora, nós vamos transportar. Deixa Hermes para lá. E nós vamos ver que o mesmo espírito Hermes, o deus Hermes, ele vai passar os anos, 2000 anos, 2500 anos. E nós estamos aqui agora no período do Novo Testamento. E no período do Novo Testamento, o país forte é a Grécia. O país da intelectualidade, da escultura, do esporte é a Grécia. E a Grécia foi um berço de todo princípio, ou de vários princípios demoníacos, sim ou não, igreja? Meu Deus, você sabia que até aqueles símbolos, os 5 símbolos olímpicos que representa cada um Deus? Já pensou? E agora no Novo Testamento, no período dos apóstolos, para ser mais preciso, eu quero que você abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Agora você vai abrir. Olha aqui, palavra. Nós vamos renunciar isso da nossa vida. Mas você tem que tomar uma atitude. Nós temos que tomar uma atitude. Eu prego sobre isso, eu fico triste que às vezes acontece isso comigo. Eu tenho aprendido ao longo desses anos que eu tenho esse conhecimento, irmão. Às vezes dá uma dor de cabeça assim, e eu evito tomar remédio, eu não tomo, fica até não conseguir, não quero tomar. Mas eu sei que tem algumas situações que não tem jeito, a gente acaba cedendo. O pior não é ceder e você tomar, isso não é o pecado. O pecado é nunca você fazer uma campanha, um propósito, uma oração, não fazer nada, não exercitar sua fé para nada, para solucionar isso. É isso que é o errado, é isso que o diabo quer, é isso que o inimigo quer. Apocalipse capítulo 2, versículo 12, fala de uma igreja que bateu de frente diretamente. Ao anjo da igreja que está em Pérgamos, escreve: diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Versículo 13: conheço as tuas obras e aonde habitas, que é o quê? Que é o quê, irmãos? Que é onde que está o trono de... Vai vendo. Que é onde está o trono de Satanás, meu Deus.
e retens o meu nome, e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós. Em que lugar, irmãos? Aonde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. O que Balaão queria, irmãos? Dinheiro, não é? E que vão pelo conselho de Balaque. Balaque é quem, irmãos? O enganador. Dinheiro enganador, vai vendo. E lança tropeço diante dos filhos de Israel, para comer dos sacrifícios de idolatria e fornicassem. Diga assim: nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, aonde Satanás habita. Que lugar é esse? Aonde fica esse lugar? Que lugar é esse que João está dizendo, aonde Satanás habita? Diga assim: 3,5 quilômetros. Era a distância da igreja de Pérgamos para um lugar chamado Templo do Deus Esculápio. Templo do Deus o quê? 3,5 quilômetros de distância. E o templo do Deus Esculápio, a verdade que Esculápio é o mesmo demônio, só que agora com outro nome, no meio de uma outra cultura. O Deus Esculápio, na verdade, tem a semelhança do Deus Hermes. Se você colocar na internet, no Google, e buscar Hermes e Esculápio, você vai perceber uma coisa em comum entre esses dois deuses. Apesar que um é do Egito e outro é da Grécia, eles têm na sua mão um cajado chamado caduceu, que tem uma serpente entrelaçada. E para os gregos, Esculápio é o Deus que vai fornecer a imortalidade também e a saúde para as pessoas. Esculápio, ele tem um pai chamado Apolo. Esse Deus aí é mais conhecido, o Apolo. É aquele que tem um símbolo, que tem uma asinha no pé, que corre. E é aqui que nós vamos entrar agora. Antipas foi morto no templo do Deus Esculápio. E sabe o que é o templo do Deus Esculápio, irmão? Quando eu leio assim e vejo a história, diga assim: é uma réplica. Diga mais alto: é uma réplica do que nós conhecemos hoje, irmão, como um hospital. É a réplica. Na verdade, o hospital saiu daí, o entendimento saiu daí. E lá a Bíblia diz que um cristão, fiel testemunha, foi morto lá. E o que João diz? Que é onde Satanás habita. Ou seja, já está a condenação. E nós vemos: e ficarão de fora os feiticeiros, que é o que? Farmaqueia. A indústria de medicamento. Vamos para algumas realidades antes de eu finalizar e a gente orar? Sim ou não, igreja? Quem está me entendendo, diga amém. Amém. É uma mensagem meio chatinha, mas é enriquecedora. O Deus Esculápio era um Deus que fornecia saúde para as pessoas. Em suas cerimônias, as pessoas eram conduzidas. Sabe aquele cajado que eu estou falando com a serpente? Segundo a mitologia, o Esculápio, na sua cerimônia, no templo dele, ele se materializava, o Espírito, o Deus. E depois de todo um processo que eu vou ler para vocês aqui, como que era uma cerimônia em 7 passos, eu vou ler para a gente finalizar agorinha. Mas preste bem atenção, o passo final era que Esculápio aparecia, e a serpente que estava no cajado, na pessoa, e a pessoa era curada ali, socorro. A serpente vinha e mordia. E era comum as pessoas acordarem no outro dia com uma cicatriz da mordida da serpente.
Fármacon, que vem da palavra farmácia, significa o quê? Uma das traduções, porque era justamente o veneno da serpente do caduceu, que estava na mão de Esculápio, do deus Hermes, que curava as pessoas. Então aí começa o entendimento todo. O que é o medicamento? O que eles pensavam que era o medicamento? O medicamento era a droga, era o veneno da serpente. O verdadeiro medicamento era a mordida da serpente. Mas aí também tem todo um entendimento sobre elaborar fórmulas mágicas, a poção, o elixir da vida. Os alquimistas queriam uma ciência, uns cálculos, uma mistura precisa para transformar metais como chumbo em ouro. A mistura de como até chegar ao ouro. Eles descobriram, sabia? Como pegar o ouro das pessoas. Isso eles conseguiram. Porque hoje os tratamentos são muito caros, irmãos. Quem vai para um postinho de saúde público quer sair de lá quebrando tudo, mas quem vai para um particular é outro nível, gente. Mas é um outro nível também, ó, aquisitivo. É caro. E o pior olha a revelação agora. E o pior é que quem está na Cracolândia, no crack, só o osso, ou então está no bar enchendo a cara, o mesmo demônio, o mesmo espírito que está na Cracolândia usando aqueles caras, é o espírito da farmaqueia. Porque é um espírito de feitiçaria. O que é feitiçaria? O que é uma pessoa enfeitiçada? É uma pessoa que perdeu o seu controle, ele não domina mais ele. Então o que a droga faz? A droga enfeitiça o cara, não tem mais vontade. Quem manda é o que? A substância química. Em Gálatas capítulo 5 fala sobre os vícios. Mas na Bíblia hebraica completa, fala de substâncias químicas que induz as pessoas a entrar em contato com os seres espirituais, com os demônios, o vício. Porque esse era o entendimento da alquimia, esse era o entendimento de se usar uma droga. E o bom é que a gente vê o cara na Cracolândia, é só o osso, diz, meu Deus, vou nem passar perto. Mas quando a gente entra na farmácia bonita, toda colorida, bonita, sorriso é grande. E é o mesmo espírito que está por trás, não das farmácias, não dos profissionais, mas do sistema. O sistema que é manipulado por esse espírito. O sistema não quer criar um remédio que cura as pessoas. Sem falar que o nosso organismo, o meu e o seu, cada um reage de uma forma diferente. Sim ou não, igreja? Então o mesmo medicamento para dor de cabeça para o irmão funciona para ele, mas será que não é uma autodosagem para mim? Será que para o meu organismo não é diferente? Eu louvo a Deus, sabe por quê, irmão? Que Deus está levantando pessoas na área da medicina para fazer remédios eficazes realmente. Eu acho que o primeiro passo que estão se dando, por exemplo, em Goiás, aqui em Goiânia, tem um único hospital do Brasil que só trabalha com ervas, sabia? Tudo é com ervas, tudo natural, não é nada químico, é tudo natural. A pessoa chega lá, é tudo natural. Mas aí tudo que é criado numa alta escala é diferente, irmão. Porque você pode reagir de uma forma e eu posso reagir de outra. Um dos primeiros passos são esses hospitais que estão surgindo. E sem falar das indústrias de manipulação, que faz o remédio segundo o seu organismo, na sua dosagem. É caro também, mas eles fazem segundo o teu organismo. Mas quando a gente vai na farmácia e compra o de domínio geral, é o risco. Porque pode ser um medicamento que pode te curar, que pode te aliviar realmente, mas pode também ser um veneno. Um veneno. Eu vou ler para vocês aqui
lá na cerimônia do templo do deus Esculápio, 7 passos. Presta atenção no que eu vou ler aqui, ó. A cerimônia praticada no templo do deus Esculápio é semelhante a uma cerimônia que praticamos hoje, todas as vezes que vamos a uma consulta médica. Esse templo tinha uma antessala de espera, ou seja, não tem uma sala de espera, irmão, no hospital? Lá no templo do deus Esculápio também tinha uma antessala de espera, um corredor, muitas salas, que eram como cavidades, menores aonde os enfermos ficavam internados. Primeiro passo, olha só a cerimônia. Primeiro, o enfermo era banhado numa piscina para higienizar. Segundo passo, depois ele apresentava uma oferenda a Apolo, pai de Esculápio, no secretismo como Mamon. Ou seja, para você consultar, você primeiro passava numa sala de espera, depois você ia lá e fazia uma oferenda ao deus Apolo, ou seja, pagava primeiro, paga, né? E aí, terceiro passo, agora seriam colocados para dormir. Cheiro de éter ou injeções de algumas substâncias indutoras era aplicado no paciente. Quarto passo, havia um túnel na parte inferior do templo. Ao longo desse túnel havia câmaras pequenas, escavadas, as quais eles chamavam, olha a palavra grega, clines. O que você lembra disso? Clines. De quê? Clínicas. Não tem clínicas, irmão? A pessoa não fica internada na clínica? Fica. Aonde surge a palavra para nós? Clínicas. Quinto passo, o sacerdote do deus Esculápio caminhava entre os pacientes internados, e segundo a mitologia, o próprio Esculápio se materializava. Para sexto passo, injetar o seu veneno, ou no original fármaco, nas pessoas enfermas, através dos dentes das serpentes. Sétimo passo, muitos acordavam no dia seguinte com cicatrizes que evidenciavam a picada de serpente. Vou ler uma outra coisa também que vai trazer algumas coisas na sua mente. Entre os deuses pagãos invocado na época havia também a deusa Ígia. Eu falo essa palavra Ígia, lembra do que, irmão? Ela era a filha do deus Esculápio, presta atenção, que é mais uma manifestação da rainha dos céus. Nos dias de hoje, seria semelhante a Nossa Senhora dos Remédios, pois ela trazia em suas mãos os líquidos que Esculápio havia de injetar nos pacientes. O símbolo dela é um cálice com uma serpente enrolada, pois era responsável em primeiro de induzir as pessoas ao sono, para somente depois picá-las. A palavra Ígia, que deu origem à palavra higiene, ou higienização. Tem uma outra palavra grega, diagnóstico, que no grego é gnosis. E sabe o que significa gnosis? O ato de consultar aos deuses. Então, quando uma pessoa queria um diagnóstico, é porque um deus na época tinha dado o diagnóstico. Não, você está com isso. Não, a sua solução é isso. E assim muitas outras coisas. A igreja de Pérgamos, ela lutou. Antipas foi morto lá, irmão, aonde Satanás habita. Eu vou repetir para vocês, não é pecado você tomar um medicamento. O pecado é você confiar mais no medicamento do que em Deus.
Eu fico pensando, né, meu Deus, quantas pessoas, quantas mães, quantos pais que estão orando nesse momento pelo seu filho que está nas drogas, mas são pessoas que são dependentes de medicamentos. Eles querem que seus filhos sejam libertos das drogas, mas não sabem também que a dependência já é um sintoma do veneno, da manipulação. E quantas doenças, irmãos, que têm surgido dia após dia. Sabe, eu li uma estatística de 100 anos, é muito tempo, mas é de 100 anos. Uma estatística norte-americana, que diz que um americano em 1906, quando ele ia no médico, consultava um doutor, no máximo para cada americano se passava 2 medicamentos, 2 remédios para ele tomar. 100 anos depois que a indústria cresceu, se desenvolveu, um americano vai se consultar num médico, e em média, olha só que terrível, se passa 16 medicamentos para ele. Imagina agora, quantas pessoas não estão nessa? Eu e você somos alvo. A Bíblia fala da árvore da vida. O que é a árvore da vida, irmão? A árvore da vida que está escrita em Ezequiel 47, em Apocalipse também tem, em Gênesis também tem. O que é a árvore da vida? A árvore da vida é o que o diabo quer copiar. Em Ezequiel, principalmente 47, diz que as folhas da árvore da vida, elas servem como remédio para as nações. As folhas servem para remédio, e o seu fruto para o alimento. A árvore da vida, na verdade, é Jesus Cristo, em todas as suas formas de saúde e de vida eterna. Então o que o diabo está querendo fazer, irmãos, ao longo do processo? Copiar o que é a árvore da vida, porque a Bíblia diz em Apocalipse que naquele dia, quando nós estivermos lá, na praça central da Nova Jerusalém, tem o rio que corre, e na beira desse rio, foi que Ezequiel viu, a árvore da vida está plantada lá, e a Bíblia diz: aquele que vencer será dada o fruto da árvore da vida, e nós comeremos o fruto da árvore da vida, que vai nos dar a vida eterna. E a árvore da vida é Jesus Cristo. Aqui ó, a árvore da vida é representada pelo corpo e pelo sangue. Um dia, a gente eu vou orar agora, mas um dia eu estava, sabe como é que é mente de pregador, né? Eu estava estudando uma época sobre isso. A árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal, lógico, misticamente, figuradamente, é representada por que fruta, irmão? Pela maçã, não é? Se é representado por uma maçã, pelo fruto, é porque no fundo, tem algum significado, né? Porque ninguém inventa à toa, tem um significado. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ninguém sabe definir que fruta é, na verdade. Se representa pela maçã. Aí é como minha mente, olha minha mente de pregador. Imagina se fosse verdade, né, a maçã. Mas eu pensei, e será o que é? Quando Adão passeava no jardim do Éden, quando ele via a árvore da vida, que ela também era plantada lá, eu ficava pensando, que tipo de fruta é? E eu fiquei nessa. Aí o tempo passou, os dias passou, eu esqueci disso. Eu fiquei pensando um tempão, tentando discernir. Aí um dia eu dormindo, acordei 5 horas da manhã, perdi o sono. Falei, meu Deus, já está amanhecendo, por que eu estou acordado? E eu, nossa, não conseguia dormir. Depois de uma meia hora tentando dormir, não conseguia, me rendi. Quando eu sentei na cama, veio um versículo assim, ó, João capítulo 15. João capítulo 15? E eu já sabia o que estava escrito em João capítulo 15. E quando eu abri João capítulo 15,
Está escrito: eu sou a videira verdadeira. Aí eu pensei, poxa, olha tanto que o negócio é. Tem noção. Olha para você ver a revelação que Deus tem noção. Porque que simbolismo Jesus vai usar para representar o sangue dele, irmão? A uva, o suco da. Aí eu comecei a ligar uma coisa com a outra. Meu Deus, é verdade. Para mim, aí para mim, para você talvez não, mas para mim, a representação da árvore da vida, o fruto, é um cacho de uva, é a videira. Que o seu fruto, Ezequiel diz que serve para o alimento, e as suas folhas para remédio. Está aqui, ó, representado. O suco. Qual é o verdadeiro remédio que você tem que ter, irmão? O corpo e o... Nós vamos ler aqui em João 6. Ele diz: a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quando você come isso aqui, irmão, você está recebendo saúde para você. É porque talvez você não sabe, ou você não tem noção disso aqui é saúde, para curar a sua enfermidade hoje. E a gente toma como um simbolismo, como um ritual, até mesmo chato. Ah, não, hoje é ceia. Está aqui a fonte da vida eterna, a saúde para a sua vida. Está aqui representada pelo corpo e pelo sangue, o pão e o suco. E a gente não valorizamos isso. Porque, como eu disse, repito, é mais fácil ceder aos medicamentos, aos tratamentos, do que você pagar um preço de oração. Se você soubesse quanto eu sou xingado na internet por causa de um vídeo de oração pelo emagrecimento, você não tem noção. Aí é mais fácil a gente pagar 40 mil particular, 50 mil numa cirurgia bariátrica, de que acreditar que Jesus pode emagrecer uma pessoa e curar uma pessoa. Lembrando que você, para ter saúde, você tem que ter uma vida ativa, física, uma boa alimentação. E isso é lógico, porque cada dia mais os produtos industrializados aumentam, e aquilo que é natural deixa de ser natural e a gente consumimos. Às vezes eu vou nas igrejas e o irmão olha assim para mim: pastor, mas você está gordinho, né? E ninguém acredita que eu passo 10 dias sem comer em jejum. O senhor consegue, pastor? Eu estava lá no Amapá, eu falei para o irmão que eu tinha feito 3 dias de jejum só na água. Ele falou: meu Deus do céu, pastor, não acredito que o senhor consegue. E eu já tinha feito até 7. Esse ano que passou, em 2016, fiz 10. E a gente não consegue chegar a um alto nível de pagar um preço pela nossa saúde, pela nossa cura. Desperta, igreja. Vamos orar para a saúde. É mais fácil você pagar, olha aqui, ó, é mais fácil você pagar caríssimo, 30, 40, 50, 100, milhares de reais no medicamento, mas você não tem coragem de sacrificar isso no altar do Senhor. E por que nós não estamos fazendo isso? Porque não cremos. E talvez até cremos, mas nós somos preguiçosos para exercitar isso. E a indústria farmacêutica enriquece, e a igreja vai lá embaixo. Vamos despertar a igreja com essa palavra. Na época do Novo Testamento, em Apocalipse, Antipas foi morto lá. Ele estava internado lá, possivelmente, no trono do Deus Esculápio, no altar do Deus Esculápio. Se coloque de pé onde você está. Nós vamos orar agora. Eu quero orar, é rápido. Todas as pessoas que estão aqui agora, que dependem de algum medicamento para tratar alguma enfermidade, vem aqui à frente. Rápido, irmão.
Só você que toma algum medicamento para tratar alguma doença. Você que não precisa. Só você vigiar. Ora mais, irmão. Ora mais. Para de ceder aos medicamentos. Vocês que ficaram aí, estenda suas mãos para cá, para esses irmãos. Repitam todos assim comigo: Senhor Jesus, neste momento, eu me coloco diante de Ti. Senhor Jesus, me perdoa por todas as vezes que eu acreditei mais na indústria dos medicamentos, no espírito da farmaqueia, do que em Ti. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor Jesus é a cura. Eu sei que o Senhor pode, que o Senhor tem mais poder do que o espírito de farmaqueia. Então, Deus, neste momento, eu quero desligar a minha alma da dependência orgânica desse medicamento que eu uso continuamente para tratar essa enfermidade ou essa doença. Senhor Jesus, eu quero me desligar de alma desse medicamento, porque Pai, todas as vezes que eu esqueço de tomar esse medicamento, bate a sensação, o sentimento da culpa, e logo vem os sintomas da enfermidade e da doença. Deus, eu não quero isso para minha vida. Eu quero a cura definitiva. Senhor Jesus, se manifesta e se revela a mim agora. Toda estrutura de enfermidade, doença, sai agora. Todo e qualquer efeito colateral que o medicamento que eu estou tomando está fazendo no meu organismo, que esse efeito acabe agora. Que o veneno, o fármaco do espírito de farmaqueia sai agora da minha corrente sanguínea, sai agora do meu corpo, em nome de Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito e te recebo como meu único e suficiente curador da minha vida, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, a tua palavra diz que ao colocar as mãos sobre os enfermos eles serão curados, Pai. Toda e qualquer dependência desse medicamento, seja qual for a enfermidade, Senhor, eu declaro anulada agora. Cura a tua filha agora, Senhor. Cura agora, Espírito Santo de Deus. Que essa palavra se torne vida nela agora. Que a partir de hoje ela não possa mais depender desses medicamentos. Senhor Jesus, agora eu declaro a cura neste momento. Vem, Espírito Santo de Deus. Restaura o emocional, restaura o físico. E que o Senhor possa curar ela completamente agora dessa dependência desse remédio. Eu uno ela a Cristo agora e declaro que o fruto da árvore da vida, Jesus, se manifeste nela agora. Manifesta-se a ela, Jesus, em forma de cura agora. Toca agora todo o corpo dela, Pai. Ela não depende de remédio, ela depende de Ti, Senhor.
E que nesse momento o Senhor então se revele e se manifeste curando ela agora. Que nesse momento, Pai, o teu poder se manifeste agora em forma de cura agora. Eu declaro a tua filha curada agora. Espírito Santo de Deus, toma o teu filho agora. Enche ele da tua saúde agora. Enche ele do poder da vida eterna. Cura ele agora, restaura agora. Que a dependência do medicamento seja quebrada agora, rompida. Eu declaro cura, saúde. Restaura completamente, Senhor. Limpa os órgãos do teu filho agora. Limpa o sangue dele, Pai. Todo o peso na coluna, toda a opressão. Sai agora. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu declaro que toda e qualquer dependência do medicamento, o órgão que está sendo afetado, o órgão que está doente, seja curado agora. E que teu filho neste momento receba para ele agora um milagre da tua mão agora, Pai. Cura ele agora. Que o espírito de farmaqueia saia agora. Sai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu declaro cura no teu filho agora. Toca completamente o corpo, a alma, libertando, livrando de todo o mal. Que nesse momento toda a dependência seja quebrada, destruída agora. Vem Espírito Santo sobre a tua filha agora, curando ela completamente. Desliga a mente dela, a alma dela da dependência. Declaro que a alma dela saia do cativeiro de farmaqueia. Espíritos que aprisionam a alma dela nesse cativeiro, soltem ela agora. Soltem ela agora. Soltem ela agora. E que no nome de Jesus agora ela receba cura, que ela receba saúde, que ela receba agora neste momento o milagre. Pai, eu declaro agora que venha sobre a alma da tua filha agora. Nós removemos ela agora da dependência dos medicamentos, Senhor, da pressão, que controla a pressão arterial, que controla, meu Pai, o nível de insulina no sangue. Declaro a cura agora, Pai. Desligo a alma dela, declaro: alma, sai desse cativeiro agora, sai desse lugar de prisão emocional e também física. Deus, eu libero saúde agora sobre a tua filha, curando ela agora. Que a virtude do Espírito Santo que está em mim toque ela agora, curando completamente, em nome do Senhor Jesus. Toda a igreja levante as mãos assim, diga: Deus, neste momento eu declaro que a minha alma, a alma dos meus familiares, saiam agora dos lugares de prisões do espírito de farmaqueia, e que a cura, o milagre seja definitivo em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas para Jesus.